Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Bom, então eu havia prometido, comentado com vocês que eu faria essas videoaulas, né, de toda a parte de interpretação, né, dos textos que o nosso livro traz, né, essa apostila do quarto bimestre traz, para nós ganharmos tempo, né, e nos depararmos aí com as questões que merecem, assim, uma atenção um pouquinho mais redobrada, que são as questões gramaticais, né? Mas nós sempre estaremos discutindo essas questões da interpretação do texto através das nossas videoaulas, né, ao vivo, das nossas videoconferências e através também das videoaulas, como eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Essa videoaula, essas atividades, na verdade, que eu separei para vocês, vocês podem fazer em dupla, né? Escolham um colega e para vocês discutirem, para vocês dialogarem sobre essas questões, tá? Então, o sétimo exercício ele fala assim, ó, releia a conclusão do texto. Assim, de um potencial negativo que muitos ainda insistem em atrelar aos jogos digitais, podemos passar a pensar nas possibilidades positivas de se transformar o jogador e até de impactar o ambiente fora do jogo, mudando o mundo para melhor durante esse processo. Se os jogos puderem contribuir com isso, todos nós seremos vencedores, né? Então, essa conclusão retoma todos os aspectos abordados no texto. Associe o potencial negativo e as possibilidades positivas dos videogames aos respectivos intertítulos, tá? Então, o que acontece? As possibilidades positivas, né, e o potencial negativo, vocês vão fazer associar, né, estabelecer essa relação com os intertítulos que aparecem no decorrer do texto, tá? Na letra B, considerando o espaço que o texto reserva ao potencial negativo e as possibilidades positivas dos videogames, podemos afirmar que o autor tem uma posição favorável ou desfavorável a esses jogos, né? Justifique sua resposta. O emprego de intertítulos tem a função de facilitar a apreensão das partes do texto pelo leitor, já que os autores de textos de divulgação científica se preocupam em simplificar a tarefa de quem os lê, ou é uma convenção gráfica dos textos de revistas em geral e não tem função didática, né? Vamos assinalar aí uma das duas opções. Depois nós temos um outro trecho, ele fala assim, ó, uma preocupação comum a muitos pais é com o chamado vício em jogos, o jogo compulsivo por longos períodos negligenciando outras atividades. Localize no trecho a definição dada. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão localizar essa definição por esses jogos aí, esses vícios em jogos, esses jogos compulsivos, tá? Explique a função das definições nos textos de divulgação científica. Então, vocês vão explicar as definições de uma forma geral, né? Quando elas aparecem no texto de divulgação científica, elas possuem qual é o objetivo, né? De fazerem essas definições, tá? Esse texto não expressa apenas opiniões e ideias do autor, Marcelo Simão de Vasconcelos. Então, aí nós temos opiniões e ideias e temos um quadrinho aqui na lateral. Geralmente, o autor de um texto de divulgação científica menciona ideias e opiniões de cientistas. No discurso direto, as falas são citadas literalmente. No discurso indireto, elas são incorporadas ao texto, né? Então, o que acontece? Olha lá, nos parágrafos 9, 10 e 11, o autor cita opiniões e ideias de quem? Para isso, ele usa o discurso direto ou indireto? Tá? Vamos pensar aí. Olha na letra B. Com que finalidade o autor cita esse pesquisador? Que crítica Ferguson faz ao fato de a OMS ter classificado o vício em jogos como uma doença? Que construções textuais o autor usa para introduzir as ideias de Ferguson? Tá? E por que o leitor tende a acreditar nas ideias e opiniões de Ferguson? Né? Releia esta frase. O psicólogo sino-americano Nick Yee, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual do jogo. Segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica ou cautelosa. Justifique sua resposta. E aí, nessa declaração categórica, o autor de um texto de divulgação científica precisa deixar claro se os cientistas citados estão fazendo uma declaração categórica ou cautelosa. Para isso, podem-se empregar termos como realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, talvez e possivelmente, ou verbos como garantir, assegurar e sugerir. Isso na declaração categórica, tá?
Nesta ultrapassagem, o autor cita as ideias de I de forma mais cautelosa. Olha só, esse fenômeno chamado por I de efeitos proteus seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos. Qual é a construção empregada para demonstrar essa cautela? Né? Então, quando a gente fala que, quando o texto coloca que essa passagem é uma passagem mais cautelosa, que expressão, né, ou qual foi a construção empregada, né, verbo, o que ele utilizou aí que dá essa ideia de cautela, tá? Depois nós temos na página seguinte, mais uma, ó, será que há outros pontos de vista sobre a questão abordada no texto? Com orientação do professor, faça uma pesquisa sobre o assunto, verifique se os materiais encontrados apresentam coincidências, complementariedades ou contradições em relação ao texto lido. Registre suas conclusões nas linhas a seguir. Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa, essa pesquisa pode ser um pouco mais ampla, e vamos dizer assim, e ampla ao ciclo familiar de vocês, né? De vocês fazerem, de comentarem, de conversarem com seus familiares, até avós, tios, pais, mães, irmãos, sobre a influência desses jogos, né? Dos videogames, para ver também qual é a opinião deles, né? O que eles acreditam, né? Então, eu acho que dá para vocês fazerem essa pesquisa mais informal, tá? 14º exercício tem uma questão que fala assim, ó, relê este período. Por último, mas não menos importante, quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, a da participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde. A oração, quando se pensa em saúde no Brasil, indica uma circunstância de finalidade, de tempo ou de instrumento, né? Então, circunstância, repara que tem aí na lateral uma explicação. Fala assim, ó. Há orações que indicam circunstâncias, assim como os adjuntos adverbiais. Saiba mais sobre esse assunto na seção Práticas de Reflexão sobre a Língua. Né? Então, nós vimos na aula de gramática, né, os adjuntos, as orações, né, subordinadas, os adjuntos adverbiais. Então, nós fizemos um estudo sobre isso. E aí, essa expressão, quando se pensa em saúde no Brasil, vai dar a ideia, a circunstância é de qual? De finalidade, tempo ou instrumento. Depois nós temos, releia este trecho. Embora o termo vício seja inadequado, uma vez que o consumo de mídias como filmes, músicas ou jogos gera efeitos cerebrais bem diferentes do que o uso de drogas que causam dependência química, recentemente a Organização Mundial da Saúde, a OMS, inclui o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças. Essa inclusão, entretanto, tem sido criticada por muitos estudiosos que apontaram sérios problemas com a iniciativa. As expressões que retomam um trecho incluiu o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças são essa inclusão, por muitos estudiosos, sido criticada ou a iniciativa, tá? São dois trechos que retomam aí, né? Depois, releia o trecho abaixo. Os jogos permitem mostrar ao jogador, de modo claro, relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Possibilitam que eles ensaiem comportamentos saudáveis em um ambiente seguro, onde a falha não causa danos à saúde real e promovem o autocuidado e a autodeterminação, tá? Indique o sujeito das formas verbais permitem, possibilitam e promovem. B. Por que o autor optou por não explicitar em todos os casos o sujeito dessas formas verbais? Então, por que será que ele optou em não explicitar as formas verbais? Tá? Na página 13, nós temos um QR Code. Esse QR Code, aí é onde que vem aquela prática da reflexão da língua, é um texto de popularização científica muito interessante. Fala aborda, né, de várias maneiras que um robô descobre metano em Marte, né? E metano é um gás associado aos seres humanos, tá? E o que acontece? E aí nós temos um texto bem interessante para fazer. Eu quero que vocês façam a interpretação desse QR Code, né? Vocês vão ler o texto, vão fazer no caderno de vocês e podem, no caderno de vocês não, desculpa, podem fazer no caderno de vocês como rascunho e passar na atividade que eu fiz lá pelo Google Forms, né, para vocês anexarem até a próxima quarta-feira, tá bom? E aí, o que acontece? Depois de vocês lerem este texto, A Ciência Compartilhada na Rede, na página 15, nós temos
uns exercícios que nós fizemos em sala, tá? Então, o que acontece? Vocês vão apenas se preocupar aqui em fazer em finalizar, né, as interpretações da semana com a leitura e interpretação desse QR Code, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Já na sequência tem um vídeo aí de correção para vocês, tá bom? Eu posto sempre os vídeos em material para vocês se identificarem, porque é um material de estudo, tá bom? Até mais, 8º ano.